Posso então, gente, voltar e fazer, até como uma introdução? Sim. O Arthur preparou, assim, pra gente falar de 4 temas específicos. Obviamente, a gente não precisa ficar restrito a eles, mas é porque a psiquiatria, ela pega uma gama enorme de questões do comportamento humano. Mas ele falou especificamente do TDAH, déficit de atenção, autismo e a dislexia. Isso. Eu acho que isso já dá um caldo de cultura aí, um pano pra manga grande, mas acho que será possível a gente tentar começar a conceituar o que é cada um, assim, cada uma dessas patologias, se é que é possível chamar dessa forma? Distinguir o que seria cada um, né? Assim, eu trouxe muito essa pauta, essa questão, essas questões, porque eu não convivo diariamente, mas assim, eu tenho histórico já de... Ao longo do tempo, a gente vai trocando um pouco dessas histórias assim, e certamente você vai conseguir diagnosticar alguma das coisas, senão de repente até tudo. Mas eu me enquadro em várias situações, em várias categorias. Aqui eu tô paisando, um diagnóstico. Exatamente. Não vai querer filar consulta, né? Não, tirar alguma dúvida para saber o que é. E... O cara criou um podcast para filar consulta. Isso inclusive é uma coisa curiosa, porque às vezes eu tenho colegas assim que às vezes estão no bar, eles falam que assim, fica analisando. Eu falo assim, a última coisa que eu faço no bar, eu sou só uma pessoa aleatória que definitivamente não faz isso. Com certeza. Mas é curioso isso que ele está falando. Porque são semelhantes, entendeu? Assim, a meu ver, que não entendo nada, passa a ser coisas bem semelhantes, mas certamente vão ter coisas bem diferentes, alguns padrões. E além do fato de que, assim, eu acho impossível, ainda mais você na sua área, não tá vendo, parece que um crescimento desses conceitos sendo difundidos à torta e à direita. Não sei se de maneira correta ou não. O fulano tem isso. Ou às vezes pequenas imprecisões de linguagem é por conta disso. As pessoas estão com mania de cravar diagnósticos seríssimos, coisas muito importantes e difíceis, de uma maneira leviana, quase que na mesa do bar, falando de assuntos e conceitos que não entendem. Então, acho que seria importante a gente tentar conceituar um pouquinho, tentar delimitar o que é cada uma dessas patologias, né? Bem, vou tentar, então, fazer de uma maneira mais objetiva, um pouco mais simples também, né? O TDAH, eu vi assim, que você falou de TDAH como se fosse uma coisa diferente do déficit de atenção. E o déficit de atenção, em si, a gente poderia caracterizar como um sintoma. É uma pessoa que, em teoria, teria uma atenção deficitária, menor do que a média esperada para aquela idade, né? Numa situação adequada, ela tem uma atenção um pouco defasada. Isso, em si, não é um diagnóstico. O TDAH, sim, é um diagnóstico, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Basicamente, a gente vai ter 3 sintomas importantes, né, nessa condição. A gente vai ter uma hipercinese, que é aquela, geralmente acontece na infância, né? Aquela criança que não para, aquela criança que ela está se movimentando. Eu tenho um paciente meu que agora ele está muito melhor, e aí eu estava falando para ele, pô, e aí, como é que tá, cara? E as notas, como é que estão? Estão melhores? Aí ele, Alberto, as notas não melhoraram muito não. Eu falei, pô, complicado isso aí, né? E aí ele falou assim, mas eu tô melhor. Eu não quebrei sua cortina, ele quebrou a minha cortina lá 2 vezes. Então, dessa vez, eu vi que ele estava melhor, realmente. Ele não quebrou a cortina, ele está caminhando muito bem. Então, é um movimento, assim, que não acaba. É uma coisa que meio que engole o ambiente. Então, é um dos critérios. A deficiência na atenção, eu gosto de pensar na atenção, assim, a inquietação é uma coisa que é comum de todo mundo. Todo mundo sabe o que é inquietar, né? A atenção já é uma coisa mais subjetiva, então as pessoas têm mais dificuldade de entender o que é atenção, prestar atenção. Eu gosto de utilizar uma analogia que é igual uma luz. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui no podcast, estou aqui no Artflix, eu consigo entender que eu estou aqui num ambiente iluminado, né? Tá a Márcia, tem o Arthur, tem o Marcelo, tem todo mundo aqui comigo, tem a espuma. Então, esse é um ambiente iluminado. A minha atenção é isso, a minha capacidade de estar aqui prestando, né, uma certa consciência a tudo isso. E tem o foco, que é quando a gente pega essa luz e traz ela para um ponto. Eu começo a olhar para o copo, né, eu começo a olhar para os biscoitos. Então, é uma coisa que vai, assim, trazendo a atenção para um ponto específico, que é chamado de foco. Então, no TDAH, você vai ter uma certa dificuldade, uma dificuldade importante nesses 2 pontos, tá? E tem a impulsividade, que não está dentro do próprio nome, mas é muito frequente.
É uma coisa assim, né? As pessoas fazem, às vezes, loucuras, assim. Esse mesmo paciente teve uma vez que ele pulou numa piscina que ele não sabia a profundidade, assim, os pais não estavam olhando, uma coisa meio assim, completamente ensandecida. Nonsense, né? E aí ele estava esperando o filtro solar, ele tinha uma incapacidade assim de estar esperando, e aí passou o filtro solar, não, espera aí 10 minutos. Quem disse? Pulou na água, mas não deu problema não. Sim. Deu um alvoroço lá, mas as coisas no final deram certo. Então a gente está caracterizando assim dessa forma. Tem essa hipercinese, né, que é essa inquietação, tem a deficiência na atenção e tem a impulsividade. São esses 3 critérios principais e eles precisam estar presentes assim antes dos 12 anos. Pra gente poder os 3 concomitantes ou se tiver um, não necessariamente você pode ter um sintoma, é difícil desassociar um do outro, né? Imagino. Então, o mais comum é que se tenha a prevalência assim dos 3 associados. Hoje em dia existe um esforço da psiquiatria de tentar delimitar muito as coisas e aí a gente vai entrar num campo aí que é um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais nebuloso, mas existe um critério, assim, bem, tem pessoas que têm só o TDAH do tipo desatento, subtipo hiperativo, né, e tem o tipo combinado. Mas, na prática clínica, de verdade, a maior parte das vezes... Se apresentam como um todo. Estão associados, sim. Entendi. Então, e tem que acontecer antes dos 12 anos, né? Até a questão, assim, do diagnóstico do TDAH sendo adulto até pode acontecer, mas muito provavelmente ele já tinha isso, só não foi diagnosticado na infância. E você pode percorrer a sua vida sem tratamento, quer dizer, as pessoas continuam manifestando esses sintomas ou eles tendem a se arrefecer ao longo do tempo? Como funciona? É uma ótima pergunta, assim, até porque, como a gente estuda bastante isso hoje em dia, como é que vai, né, essa condição ao longo da vida, a gente viu, assim, que dentro das curvas desses sintomas, o que acontece? A hiperatividade, ela tende a diminuir. Né? Você não vê um adulto, por exemplo, correndo, assim, continua tendo uma certa... certos pensamentos que são mais acelerados. Sim. Né? A questão da desatenção, ela muitas vezes tende até a aumentar. A impulsividade tende a se manter ao longo da vida, e ali depois da 3ª década de vida tende a diminuir um pouco, né? Mas de maneira geral, o desenvolvimento de pessoas que têm TDAH, ele acontece, né? Ele acontece assim, esses sintomas muitas vezes eles tendem até ter alguma melhora, porque a região do cérebro que muitas vezes está associada a esse transtorno, ela vai desenvolvendo. É um pouco mais lento o desenvolvimento, mas ele acontece ao longo da vida. Entendi. Exatamente. Aí tende, digamos, a normalizar pelo fato de que, com o tempo, esses sintomas vão se atenuando e na medida em que a pessoa vai ganhando idade, esse desenvolvimento dessa parte do cérebro tende a ir para um padrão... eu acho que sempre o termo normal é ruim, né? Ele é deficitário, né? Mais próximo da média, perfeito. Mais próximo da média. Vai acontecendo isso sim.